aqui da igreja, as crianças que fazem parte das nossas células, tá bom? Obrigada. Eu vou chamar as crianças aqui. Seus professores, venham, crianças, rápido. Vou chamar também já a Jéssica aqui, para falar do país. Nós não sabemos qual o país que vai ser hoje. Chamar o pastor aqui também para já orar. Eu quero agradecer a todos os visitantes em nome de Jesus. Tem ali o pai do Márcio, né, e a mãe, é isso? Vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa casa é do Senhor, essa casa é de vocês. Se sintam à vontade, tá? Também tem aqui aquela senhora, é a sua mãe? Como é o nome dela? Dona Rita, seja bem-vinda em nome de Jesus. Né? Essa casa também é da senhora, essa casa é do nosso pai. Né? Essa casa é de todos nós. O Senhor é o dono desse lugar. Não sei se tem mais algum visitante nos visitando, eu acho que não. Cadê? Que nada. Nosso Pai querido, nós te adoramos, nós te bendizemos por estas crianças aqui, em nome de Jesus. Toma a vida de cada uma delas nas tuas santas mãos, Senhor. Ministra nos seus corações também, em mente, Senhor Deus. Ser com os seus professores, com a Cláudia e com a Jéssica. Que o teu Santo Espírito fale aos seus coraçãozinhos. Que elas sejam um canal de bênção, Senhor Deus, na vida dessas crianças, em nome de Jesus. Também quero apresentar a vida do pastor, Pai. Toma a vida do teu filho nas tuas santas mãos. Que ele possa falar aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor, em nome de Jesus. Toma a direção da vida dele nas tuas santas mãos. Que ele diminua e que o Senhor cresça em todo o tempo. Para que assim, Senhor Deus, possamos ouvir mais da tua unção, mais do teu poder em nossas vidas. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos. As bandeirinhas foram para o lado de lá. E, como vocês podem ver, o país de hoje, o último lá da ponta, é a Colômbia. Né? A Colômbia é um país que está aqui do nosso lado, é vizinho nosso. A gente acha que só tem perseguição, que só tem guerra lá no Oriente Médio, mas não. Né? Nós temos aqui uma guerra acontecendo do nosso lado, na Colômbia. E a Colômbia, ela é castigada faz mais de 5 décadas por um conflito entre o governo colombiano e as Farc, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Esse grupo é um grupo de militantes rebeldes que é considerado por alguns países como grupo terrorista. Tem alguns países que consideram, outros que não. E eles lutam através de guerras pela implantação do socialismo na Colômbia. E essa semana, o país foi escolhido porque essa semana o governo colombiano está negociando um cessar-fogo com as Farc. Né? Devemos orar por isso. E esse grupo, ele sequestra crianças e jovens, na sua maioria cristãos, para educá-los nas suas táticas de guerra. E também persegue liderança cristã e igrejas cristãs na Colômbia. Né, eu gostaria de ler para vocês uma reportagem que eu peguei, que se chama Líderes religiosos negociam resgate dos seus próprios filhos. O que você faria se o seu filho fosse raptado por guerrilheiros? Muitos pastores têm a perigosa tarefa de negociar com esses grupos violentos, tanto pelos seus filhos, quanto pelos filhos de alguns membros da igreja. O pastor Maurício, que vem de uma vila tomada por gangues criminosas e grupos paramilitares, foi para um desses grupos na tentativa de negociar seu próprio filho. Ele estava plenamente consciente de que poderia ser morto. Antes de se apresentar ao comandante do grupo, ele e seus amigos oraram bastante. Numa breve conversa, lhe foi permitido resgatar o filho de 15 anos de idade, com uma condição: eles teriam que deixar a vila. Maurício concordou e mudou-se dentro de poucos dias. E, embora estejam seguros, a família ainda tem medo. Além disso, o filho ficou gravemente traumatizado pela experiência. Alguns se perguntam se esse tipo de situação um dia terá fim. O governo colombiano tem feito vários acordos de paz com as Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas,
que é considerado o maior grupo guerrilheiro do país há mais de 2 anos. No início deste ano, as Farc concordaram em não recrutar crianças com idade inferior a 17 anos, o que parece ter sido um grande passo, mas, ao mesmo tempo, muitos cristãos relatam que eles continuam sequestrando as crianças mais novas. Né? Nesses anos, desde 1998, mais de 400 igrejas já foram fechadas na Colômbia e cerca de 150 pastores foram assassinados pelas facções. Então, que nós nos levantemos como igreja e oremos pela Colômbia e pela igreja perseguida da Colômbia. Vamos nos colocar de pé. Amém. Gostaria de chamar alguém aqui para orar, para que se disponha a orar. Quem vem? Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, porque nós sabemos que a Tua mão ela tem sido estendida sobre os 4 cantos desse mundo, meu Pai. E nós rogamos a Ti, Senhor, que os Seus olhos estejam correndo pela Colômbia, guardando, meu Pai, toda mulher, toda criança, toda mulher grávida, todo homem, todo aquele que tem fome, aquele que tem sede, meu Pai. Que as Tuas mãos que derramam a paz, que derramam o conforto, sejam estendidas sobre aquele lugar, em nome de Jesus, meu Pai. Para que essas pessoas, sejam elas pessoas de má índole ou de boa índole, elas encontrem a Tua palavra, encontrem a vida do Teu Filho, meu Pai, se arrependam em verdade e em espírito, meu Pai, em nome de Jesus. Nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor eleve, meu Pai, que o Senhor erga homens e mulheres que não tenham medo de nada, meu Pai, a não ser do pecado. E envie, Senhor, esses homens e mulheres para esses 4 cantos do mundo, em especial, meu Pai, hoje a Colômbia, meu Pai. E que da mesma forma que foi com Jonas, meu Pai, esses homens e mulheres, eles possam trazer ao arrependimento essas milhares de pessoas e possam dar fim, meu Pai, a todos esses eventos. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Bem, queridos, nós vamos ouvir um pouco mais a palavra do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Lucas, capítulo 9. Nós leremos os 5 primeiros versículos. 5 não, os 11 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor a nós essa noite. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para enfrentar e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas, e se esforçava por vê-lo? Ao regressarem os apóstolos,
relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Amém. Você pode sentar, querido, que a palavra do Senhor, ela tenha efeito em nossa vida nessa noite. Essa noite eu quero falar sobre a vida simples que o Evangelho exige de nós. A simplicidade, ela é tudo. A simplicidade ela é tão forte que quando a gente fala uma verdade como essa, a gente pode abalar muitas estruturas de muita gente. Você que nos visita, a gente fala sobre princípios. Princípios devem ser honrados, devem ser vividos. E quando a gente quebra princípios, a gente bloqueia acessos. A gente impede que a gente seja acessado. E isso fica muito difícil. É como um filho que desobedece o pai. Esse filho dificilmente se aproxima do pai para abraçá-lo, beijá-lo, coisa do tipo. E a relação fica difícil, muito difícil. Um outro exemplo disso é quando um marido trai a esposa, por exemplo. Fica muito difícil, ele até vai levando durante um tempo essa vida dupla, essa dubialidade. Mas chega a um determinado ponto que não dá para encarar. O adultério é muito forte, gera vergonha, gera bloqueios no relacionamento. Então a gente precisa entender, querido, que a gente não pode adulterar o Evangelho. O Evangelho, ele é desse jeito, e a gente precisa entendê-lo do jeito que ele é. A gente não precisa inventar nada, a gente não precisa criar nada, a gente só precisa fazer aquilo que está escrito. Se a gente fizer como está escrito, a gente vai conseguir prosperar sobre muitas situações da nossa vida, muitas situações mesmo. No texto que nós acabamos de ler, é um texto poderoso, um momento que Jesus, ele é um texto intenso, é um capítulo completamente intenso, é um momento de instrução e de envio, é um momento de instrução e de envio. Jesus estava falando sobre evangelismo, sobre evangelizar e sobre falar sobre o reino de Deus. E para falar sobre isso, querido, falar sobre vida simples no Evangelho, a gente precisa falar daquilo que a gente vive. O que é o Evangelho na sua vida? O que o Evangelho causou na sua vida? Quais foram as mudanças? Quais decisões contundentes você escutou, você tomou? Quais escolhas contundentes você fez? Porque não tem, querido, pessoa mais radical do que Jesus de Nazaré. Eu não conheço pessoa mais radical do que Jesus de Nazaré. Quando Jesus de Nazaré entra na minha vida, eu fico constrangido a mudar de rota, a mudar de direção, a refazer o meu caminhar. E Jesus, ele é muito simples na sua colocação, na sua história, no seu caminhar. Jesus, ele tem um estilo de vida simples. Nem casa Jesus tinha, não tinha paradeiro. Jesus era um homem humilde, um homem simples. E às vezes nós estamos nos perdendo em nossa vaidade, em nossos achismos, por achar que somos melhores do que outros. E nós vamos ver nesse mesmo capítulo os discípulos fazerem isso. Eu falo isso não por qualquer pessoa aqui presente, mas porque os discípulos, eles mesmos fazem isso. Eles querem saber quem é o maior. Eles querem saber quem é o melhor. Eles querem saber o porquê, como é que eles vão, eles dão importância a algo que Jesus nunca deu. E Jesus, ao perceber que o que eles estão comentando, Jesus começa a dar umas travadas. Eles chegam a se acharem tanto que eles falam para Jesus: Jesus, teve um homem que estava expulsando demônio, usando o seu nome para expulsar demônio. Está aí
nos capítulos mais para frente, versículos 49, de 46 a 48 até os 50. E você vai ver, ele está usando o seu nome e Jesus fala, pergunta, o que foi que vocês fizeram? Nós repreendemos eles, Jesus, porque eles não faziam parte do nosso grupo. E Jesus reprova aquela atitude. E a palavra de Jesus é muito simples. Meu querido, quem não é inimigo é aliado. Fala para quem está do seu lado aí, quem não é inimigo é aliado. A gente não pode tomar a pessoa, não é, que está ao nosso lado, porque ela não veste a mesma camisa que eu visto, por inimiga nossa, por alguém que está me perseguindo, por alguém que está fazendo algo que... Não, querido, não é assim. Você toma essa pessoa, analise, caminhe com ela um pouco, aí você irá conhecê-la. Às vezes, são apenas debilidades que precisam que a gente ande junto e a gente conheça o outro e a gente consiga se ajustar, se alinhar à vontade de Deus e aquilo que é comum de Deus a nós, para a comunidade. Então, a vida simples, ou a pregação simples, começa desse jeito. Jesus, ele convive com os seus discípulos. Para você ser simples na sua caminhada, isso começa com convivência, aprender pelo olhar, aprender pela convivência. É a primeira coisa que quero falar com vocês aqui nessa noite, que esse texto, ele evoca em nossa vida. Jesus, ele convoca os 12, deu a eles autoridade. Então, Jesus, a autoridade só é conferida a uma outra pessoa, só dá autoridade quem tem. E quem reconhece a autoridade na vida do líder, no caso. E observe que os 12 que andavam com Jesus, olha para ele e diz, você é o nosso mestre, o Senhor é o nosso mestre. Eles reconhecem em Jesus a autoridade. E Jesus chama eles, e aí impondo as mãos, com certeza, dá a eles autoridade e poder sobre demônios e doenças. Demônios e doenças. Eu creio, querido, que nos nossos dias nós temos convivido com muitos demônios e muitas doenças. Muitos demônios e muitas doenças. Eu tenho entendido, querido, que há muitos poderes que têm se alojado à nossa volta. Muitos poderes que se alojam à nossa volta. Se alojam no entorno da nossa casa, no entorno da nossa família. E a gente precisa aprender a repreender isso. Tem coisas, querido, que não vai sair em nome de Jesus. Tem coisa que vai sair com a prática de Jesus. A gente só quer expulsar demônio em nome de Jesus e ordenando que saia, porque a Bíblia diz isso e tudo mais, mas não tem prática maior, não tem como autoridade maior do que a prática daquilo que você está falando. Quando o homem e a mulher têm Jesus na vida, os demônios correm dele. Os demônios correm dele. Falando de coisas espirituais, os demônios correm. Agora tem muita coisa que é demônio que está dentro de você, querido. Demônio que te assusta, seu medo, seus traumas. Tem muitas fortalezas, sofisma é fortaleza, que também, querido, pode ser um demônio na sua vida. Sua forma de pensar pode ser um demônio. Sua altivez pode ser um demônio. Uma entidade que se aloja em você e você vai perdendo tudo aquilo que Deus... A autoridade, ela é perdida de forma simples também, quando você começa a valorizar outras coisas além, acima do que o seu Senhor. Quando outras coisas se tornam Deus na sua vida, futebol, filho, família, programas, quando você começa a priorizar essas coisas, pode ter certeza, querido, a essa autoridade que foi dada, ela se esvai. Mas no caso do texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele chama os caras, dá a eles autoridade sobre demônios, doenças, chama ainda e fala para eles, vocês vão sair, vão pregar as boas notícias, as boas novas, o evangelho do reino, e curar os doentes. Jesus deu a eles autoridade, e eles saem. E eles saem fazendo uma série de coisas. Eles ficam felizes com aquilo. E na vida simples começa desse jeito. Começa com a autoridade da simplicidade.
A simplicidade, ela é uma autoridade, querido, sobre a nossa vida poderosa. Ela é um poder que é sobremodo atraente a muita gente. Mas é também um fio, né, que separa essa humildade da vaidade, por exemplo. A sua humildade pode se transformar numa vaidade na sua vida. E isso a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que está muito próximo, conceitos que são muito próximos daquilo que a gente está vivendo. Por isso Jesus, ele olha para os seus, confere autoridade e os envia. E eles saem de perto de Jesus, cobertos com a cobertura de Jesus, e vão, saem e fazem de tudo que tem que ser feito. Querido, quando a gente recebe poder e autoridade, nos dias de hoje tem sido muito difícil essa questão de poder e autoridade. Há muita confusão em nossos dias. Existe muita confusão na forma de pensar da humanidade. A gente, às vezes, tem muita gente que pensa que poder e autoridade é para pisar pessoas. Pisar pessoas. Fica aqui para que serve o poder e a autoridade sobre a vida de cada cristão dessa igreja. A autoridade e o poder de Deus sobre nós serve para que a gente influencie outras pessoas para Deus. Liderar é influenciar. Liderança é influência. Liderar não é dar ordens. Liderar é viver aquilo que você está propondo que o outro viva. Eu não posso dar uma ordem ou dar um comando sem que antes eu viva aquilo. Hoje eu tive uma experiência fantástica. O capeta, ele é um bicho perturbado mesmo, insistente. E quando nós ministrávamos, né, sobre a vida de alguns homens ali no encontro hoje, o capeta tentou paralisar uma pessoa. Ele tentou paralisar de tal forma que a pessoa ficou paralisada, não conseguia se levantar. Não conseguia se levantar. O rapaz não conseguiu se levantar, e ele chorando, e ele ficou possesso e não conseguia andar. E de repente, o pessoal foi lá, orou por ele, expulsou o capeta, mas o menino continuava sem andar, sem conseguir movimentar as pernas dele. E eu cheguei perto dele e falei: pastor, vai lá, fala com ele. E eu me aproximei dele e falei para ele, falei umas coisas para ele. E depois cheguei para ele, orei por ele de forma simples, porque a gente não precisa ficar inventando nada, magnânimo, altíssimo. Não precisa isso. Fala do que está acontecendo, né? E falei: Deus, em nome de Jesus, eu repreendo essas potestades e principados, na autoridade que Deus dá. Repreendo potestades e principados sobre a vida desse rapaz. Falei o nome dele. E em nome de Jesus, eu te ordeno agora que você levante e ande. E ele levantou e começou a andar, e começou a chorar, e chorou mais ainda. Não é por incrível que pareça. E ali a gente se alegrou. Eu vim embora porque não dava mais tempo de ficar lá. Mas a gente se alegra com aquilo que Deus dá. E Deus cumpre a palavra dele. Quando ele deu essa autoridade aos discípulos, ele deu para que a palavra, que o reino de Deus, ele começasse a ser implantado. E ele te deu poder para que você comece a implantar o reino de Deus em sua vida, na sua família, na sua vizinhança e assim sucessivamente. Aonde você for, o reino de Deus precisa ir com você. No seu trabalho, na sua escola, você precisa ser conhecido pelo nome dele. Você não pode ser conhecido pelo seu. E os discípulos voltaram felizes. Eles voltaram com um relatório na mão. Eles voltaram com algo na mão e dizendo coisas poderosas. Mas Jesus, antes disso, falou assim: olha, Jesus aconselhou eles dizendo desse jeito: quando a gente é simples, a gente observa os princípios. Os princípios é aquilo que precisa ser vivido.
Porque os princípios desatam as coisas secundárias. Quando a gente vive princípios, as demais coisas são acrescentadas em nossa vida. Quando a gente vive princípios, a gente honra a primeira ordem. A gente honra o Senhor da nossa vida, quem deu a ordem. Quando a gente honra princípios, a gente honra relacionamentos. A gente honra pessoas. A gente estabelece relacionamentos confiáveis. Quando Jesus fala para eles, ele fala assim: olha, vocês querem viver uma vida simples? Queremos. Aí Jesus ordena: não leve alforje, não leve isso, não leve aquilo outro. Jesus dá uma série de instrução. Jesus está falando: não leve essas coisas, porque essas coisas não são os equipamentos que vocês precisam para fazer isso que eu estou ordenando vocês fazerem. Isso não é equipamento para vocês fazerem. O equipamento são vocês. Eu quero usar vocês. Fala para quem está do seu lado aí. O equipamento do reino de Deus é a sua vida, a sua história. O equipamento do reino, querido, não se detém a palavras, a teorias. O equipamento do reino é a sua história de conversão, é aquilo que o Senhor fez na sua vida. E de forma simples, querido, pelas experiências que você tem vivido, que Deus tem proporcionado a você, você vai contando: Jesus fez isso. Você olha para alguém que tem uma enfermidade como a sua e você fala: Jesus me libertou dessa enfermidade aqui. Como? Aí você conta. Você conta. Ah, eu conheço pessoas que saíram de tal situação. Vão te perguntar como. Quando te perguntarem como, é a brecha que vocês precisam para falar sobre o reino, para falar sobre Deus. Como o Senhor fez isso? Como? Aí você conta como. Foi na célula, foi no encontro, foi na escola de líderes. E a pessoa continuou. E a pessoa como é que está hoje? Continua no culto, continua na célula, continua recebendo palavra. Se você quer, querido, perseverar, permanecer na libertação e na cura que Deus te dá, você precisa permanecer no caminho. Você precisa continuar andando, honrando princípios. E princípios, para que você não se esqueça, anda perto de um líder, querido. Deixa alguém te orientar. Se submete à autoridade de alguém. Vença a sua personalidade. Se submeta à liderança de alguém. Se permita ser mentoreado. Se permita ser mentoreada. Se permita ser discípulo, ser discípula. Se permita viver como a liderança que está se propondo a liderar a sua vida, vive. Esse é o nosso grande problema, querido. Nós somos criativos demais. Nós sabemos demais. E eu entendo desse jeito. Nós somos tão bons, tão bons, tão bons, que nós somos medíocres. Nós somos bons demais. E a nossa excelência beira a nossa mediocridade. A gente precisa vencer isso. Precisamos vencer a nossa personalidade, porque ela nos torna medíocres às vezes. Ela nos torna medíocres diante de princípios e valores que são do reino. E a gente se esquece. Seguindo no texto, querido, Jesus ele fala: olha, na casa que vocês se hospedarem, ali vocês ficam. A vida simples, querido, todo tipo de vaidade não serve. Vaidade não serve. Aquilo que te torna vaidoso, aquilo que você tem orgulho, você vai ter que largar. Porque é isso aí que você está querendo usar para falar do Evangelho. Na vida simples do Evangelho, querido, é o que Deus fez na sua vida que vai impactar a vida dos outros. É o que Deus fez na sua vida que vai começar a mexer com as estruturas, vai começar a abalar as antigas estruturas da vida das pessoas. Jesus ordena: seja simples, sejam simples.
Não se hospedem em hospedagens de luxo, mas aonde vocês estiverem, ali vocês permaneçam. Se vocês não forem bem recebidos, deixem a cidade. E Jesus ordena: não façam cena, não precisa fazer escândalo, simplesmente saiam. Quando você convidar alguém e essa pessoa não fizer pouco caso de você, não atender o seu convite, quando você testemunhar aquilo que o Evangelho fez na sua vida, e a pessoa desprezar o seu testemunho, fizer pouco caso de você, querido, você já está curado, liberto, Deus já agiu na sua vida, mas Ele é quem não quer que Deus haja na dele. Então, querido, sacode o pó do pé e vai embora. Não é por desprezo, desrespeito a ninguém, mas é que a pessoa precisa ser despertada, ela precisa acordar. Olha, Deus fez na minha vida, quer fazer na sua. Você quer? Porque se você não quer, você vai ter que esperar o dia que você quiser para a coisa acontecer. Simples assim. Nós não vamos inventar nada, não precisamos forçar nada, porque a unção de Deus é desse jeito. Deus já deu autoridade, vocês vão curar as pessoas dos seus demônios e de suas enfermidades. Mas enquanto a pessoa olhar para você e a enfermidade dela não cair, e aí você tem que ser ligeiro, ligeira. Perceba que uma pessoa dura de coração, a dureza de coração dela é uma enfermidade. E você não pode desistir dessa pessoa. Você precisa andar com ela para perceber onde é a falha, qual é a enfermidade. A vida simples, querido. A gente anda a dois. A gente come o quilo de feijão, o ovo que está no prato e vamos embora. É o que tem para comer. É a água que tem para beber. Não importa, estão te oferecendo, é o melhor que a pessoa tem em casa. Pega, querido. Pega e vai. É assim que a gente precisa viver a coisa. Jesus, ele era desse jeito. Jesus não tinha muitas, eu posso dizer desse jeito, Jesus não tinha frescuras. Jesus era um cara que vivia com todos, abraçava a todos. Na vida simples, querido. O segundo princípio que quero falar para você nessa noite, que na vida simples, verdade não precisa de defesa. Herodes, quando soube do que estava acontecendo, desatou uma perseguição. Ele queria saber o que era. Ele queria matar a curiosidade dele. Ele começou a se esforçar para saber quem é que estava pregando e falando tais coisas. Na vida simples, querido, a vida simples não tem espaço para mentiras. A vida simples não tem espaço para enganos. A vida simples, querido, o que é celular, o que é água. Meu Deus. Meu Deus, é em homenagem a alguém aqui, cara. Só pode ser. É em homenagem a algum santo dessa casa. Amém, queridos? Meu Deus. É interessante que na vida simples que Jesus propõe, nessa saída simples, observe bem, ele manda os caras saírem, e quando os milagres começam a acontecer, a gente começa a incomodar muita gente. A gente começa a incomodar os poderes, os governos opressores. Porque a gente começa a colocar o povo em liberdade. Os demônios começam a ser repreendidos. E as pessoas são colocadas em liberdade. Eu fico imaginando, querido, no dia em que Deus, que eu tenho olhado para esse CAPES, eu não tenho ficado nada feliz. E foi desafiador esse CAPES vir para frente dessa igreja. Eu tenho olhado para ele cada vez mais e tenho ficado injuriado
com a minha incompetência. Não é com eles, eles estão fazendo o papel deles, está tudo certo. A cidade de Cubatão precisa do CAPS, precisa tratar dos doentes depressivos, dos entristecidos, né? Precisa tratar daqueles que sofrem das patologias, não é, da mente. Mas em compensação, existe muita gente que não precisa estar ali. Eu vou te dar um exemplo aqui. Um dos nossos discípulos ficou precisando de ir ali. E ele surtou mesmo, literalmente, né? Até em cima do meu carro, o miserável pulou em cima. Eu olhei. Meu Deus. E ele pulou em cima, né? Ficou no meu carro, é desse que eu tenho hoje aí. Ele pulou em cima, eu olhei, falei para o outro discípulo, vai lá, cara, pega ele, pega ele. E foi lá, e aí daqui a pouco me apareceram os dois aqui. E durante um tempo esse discípulo ele ficou como um hóspede aí do CAPS. Mas observe bem o poder do andar junto com alguém. Esse discípulo ele não estava só. Ele não tinha pai nem tinha mãe em Cubatão. Ele só tem uma família aqui. A família dele e tem a família da fé. Quem levou ele para lá foi o próprio pastor. Eu levei ele para lá. Porque não se engane não, quando eu olhar para você e perceber que você precisa do CAPS, eu vou te levar. Porque eu sei que não é demônio. Não é demônio, querido. E eu também não sou médico. Eu não vou me arriscar como João Wesley fazia no passado. João Wesley saiu escarreirado de muitas cidades, porque ele inventava de dar remédio para as pessoas. Quem inventou a cadeira elétrica foi João Wesley. Ele fazia tratamento a choque nas cadeiras. Era um doidão. Você pensa que João Wesley era um cara sábio, mas ele tinha uns negócios assim que só ele mesmo, para fazer no tempo dele. E ainda bem que ele viveu no tempo dele. Porque se fosse no tempo de hoje, eu não sei quais seriam as doideiras desse século. Tem muitas histórias de João Wesley, muitas mesmo. Essa é uma. Ele inventou, tem um livro dele que é só de receitas. Um livro de receitas usando a fitoterapia de folhas. O diário dele, ele fazia um monte de coisa, passava a receita. E foi muito perseguido por causa disso. Um dos motivos também que ele andava escarreirado das cidades era esse. Mas aqui, querido, conforme o texto avisa, Jesus deu autoridade para mim e para você. E olhando, eu resolvi caminhar com esse discípulo. Caminhando com ele, querido, a gente começou a conversar sobre várias coisas. Várias coisas. Várias coisas. Até que ele também orando, buscando o Senhor, ele começou a perceber que remédio não estava dando jeito na vida dele. E, na verdade, estava piorando a situação dele. Ele começou a parar de tomar remédio. Eu falei, procure a médica. Procure sua médica. Você não pode parar. Eu não estou mandando, eu não dei ordem para você, eu não sou médico, eu não conheço, não sei o que significa esses remédios. Então, você procure sua médica. Fale para ela que você está se sentindo assim, como você está se sentindo, que você está melhor, que você está orando melhor, que você está entendendo a Bíblia melhor e que você quer que ela diminua a dosagem do remédio. E ele foi lá e fez isso, do mesmo jeito. Foi lá e fez. A médica diminuiu a dosagem, e hoje o menino está aí, para a glória do Senhor. Ele ainda vai lá. Mas olha que essa semana eu fui lá no CAPS e aí a menina falou assim, fulano de tal esteve aqui, né? Eu falei, fulano de tal está bem? Eu falei, está. Ele esteve aqui, ele está realmente muito bem. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Porque Deus não deixa ninguém na mão, querido. Agora eu estou falando para você do poder de andar junto. Do poder de estar junto. Do poder de se relacionar de forma confiável. A vida simples, ela desata justamente essas questões.
desata um relacionamento confiável, um relacionamento de verdade, mas os poderes deste século começam a perseguir. E um dos poderes deste século se chama doença mental. A doença da depressão, as fobias e tantas outras doenças que afetam o nosso emocional, e a gente fica olhando para aquelas pessoas ali. O que está faltando para elas? Alguém que as ame. Alguém que se importe com elas. Deus conta com você. É uma verdade simples, querido. Existe muita gente que, se tiver um acompanhamento de qualquer um de nós, você não precisa ser conhecedor, porque eu não conheço nada sobre psicologia, psiquiatria, eu conheço de Jesus. E eu acredito que você também conhece. Eu só fiz ficar do lado do cara, orar por ele, visitar a família dele. É o que você pode fazer. Todo mundo pode visitar aqui alguém, sim ou não? Você pode visitar alguém? Você pode andar com alguém? Eu sei que muitos de nós têm algumas limitações, mas todos nós podemos visitar pessoas. Você pode orar por alguém? Sim ou não? Nós podemos orar, querido, por qualquer pessoa. Aí eu vou fazer uma pergunta que você não precisa responder. O que é que te falta para você fazer isso? Porque a ordem é simples. Jesus falou: olha, vocês vão, eu te dou autoridade e poder sobre demônios e doenças. Jesus ainda falou assim: olha, vocês vão e pregam as boas notícias do reino de Deus e cure os doentes. E ainda aconselho: olha, não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão, porque vocês são o equipamento. Vocês são o equipamento. Vocês têm a história, a experiência que fará a diferença na vida das pessoas. É o seu testemunho de mudança que vai fazer a diferença. Não precisa ficar contando história, não precisa encher linguiça, nem contar lorota. É só contar o que Jesus fez na sua vida. Conte isso. E você vai ver coisas poderosas acontecerem. Os poderes começaram assim, mas eu matei João, Herodes falou, eu matei João Batista, decapitei ele. De quem é que vocês estão falando? Herodes ficou curioso, porque começou a ver que as pessoas estavam libertas, estavam alegres, estavam saindo do CAPS. Elas não estavam mais dependendo do CAPS. Havia homens que estavam andando pelas cidades, levando cura, levando libertação. O que Cubatão precisa, querido, é que você comece a andar nos bairros, nas ruas, nas vielas, levando o reino, levando cura, levando libertação. O que a cidade de quem assiste a gente na internet também precisa é disso, que você tenha coragem, a coragem do Espírito, que quando você conhece o Espírito Santo de Deus, você é íntimo dele, você sabe o que Jesus está falando aqui. Eu dou a você autoridade e poder para você ir falar. É sob essa palavra. Nós já aprendemos aqui, querido, a vida simples honra princípios. E o princípio aqui é esse: quem se move debaixo de uma palavra, prospera nela. A unção que eu honro, nela eu prospero. A unção que eu honro, nessa unção eu prospero. A quem você tem honrado, querido? Qual é a unção que você respeita? Qual é o líder que você respeita? Você tem respeitado esse líder chamado Jesus de Nazaré? Porque se você não consegue entender essas coisas, você nunca entenderá o que a gente está falando aqui e o que essa cidade precisa, e talvez o que a sua casa precisa, mais ainda profundo, o que você precisa. Eu não preciso
sair de mim para entender. Eu preciso também de cura, de libertação. Eu tenho travas, tenho limitadores, coisas que me impedem de viver essa cura, esse Jesus que nos impulsiona a fazer tantas coisas. Jesus, ele ministrou um poder sobre a vida dos discípulos que desafiou os poderes daquela época. O mesmo Espírito que estava aqui foi parar na vida de Wesley. Deu sabedoria para fazer tantas coisas. Abalou as estruturas da Inglaterra na época, na sua geração. E nós estamos fazendo o quê? Quando é que nós vamos nos levantar para marcar a nossa? O Congresso, ele trouxe coisas significativas para nós. E a principal coisa que a gente viu no pastor que estava aqui ministrando, o pastor que trouxe uma palavra que era desafiadora para nós. O tempo inteiro ele estava falando de algo muito simples. A sua vida, a vida dele, ele usou a história dele dentro do que a palavra, ele se movimentava dentro da palavra dele a partir da sua história. Um homem fugitivo, de fugitivo da polícia para um homem honrado, pastoreando vidas. De fugitivo da polícia para ser honrado, pastoreando vidas. Deus também pode mudar a sua condição, querido. Por isso ele dá a você autoridade e poder. Primeiro, para você sair dessa posição que você está hoje, de enfermo, talvez endemoniado pelos poderes desse século. Entenda isso muito bem. Que os demônios também impõem travas. Talvez você não fique possesso, mudando de voz ou coisa do tipo, mas a sua cabeça, a sua mente, talvez você tenha pensamentos e que simbolizam isso, eles estão travados, estão possessos. Crentes ficam possessos, com suas cabeças possessas, e o diabo tomando conta de áreas da sua vida. Mas nessa noite, querido, nós vamos dar um basta nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos dar um basta nesse negócio. E isso vai partir de um querer seu, de uma decisão que você precisa tomar nessa noite, sobre a sua vida. Se você quer avançar em Deus, ou se você quer ficar em você mesmo. É uma decisão que você precisa tomar. Os discípulos, eles foram, onde Jesus falou, olha, a cidade que abrir porta, a casa que abrir porta, beleza, você fica lá. Se não te receberem, você cai fora. E por fim, querido, Jesus, ele se volta, os apóstolos voltam, trazendo um relatório para ele. Jesus pegam eles e leva para um outro lugar, perto da cidade de Betsaida. E ali o povo descobre, eles estão ali. E eles vão lá atrás, o povo vai lá e Jesus os acolhe. Quando você é simples, prega o reino, prega a libertação, pessoas são libertas, pessoas são curadas, as pessoas vêm atrás de você. Elas andam atrás de você. Porque as pessoas não querem muita sofisticação, não. Elas querem algo que dê resultado nessa vida. Nós precisamos, querido, entender isso. Nós também precisamos dos nossos resultados. Precisamos de frutos. Quais são os frutos que nós temos? O fruto da simplicidade, querido, são as nossas mudanças. Quando as pessoas veem mudança em você, elas se encorajam a mudar. Mas enquanto elas olham para você e não vê mudança, elas ficam na delas. Porque você não é diferente, eu não sou diferente. A gente fala de um Deus que é presente, mas de um Deus que está mais distante do que parece. Quando a gente começa a se movimentar, parece que Deus nem aqui está. E as pessoas querem ver o nosso Deus. Elas querem ver de alguma forma Deus agir em nossa vida. Mas como elas vão saber que Deus está agindo se você não conta? Na vida simples, querido, é só abrir a boca e começar a falar o que Deus
tem feito na sua vida. Na vida simples, a gente não veste roupa de vaidade. A vida simples, ela não existe competição. A competição, ela se esvai, porque não há melhor nem pior. É o poder de Deus que movimenta tudo em todos. É o poder de Deus que age em nossa vida, transformando as nossas realidades, curando nossas enfermidades e nos tirando do lugar ruim para o bom lugar, nos tirando das trevas para a luz, nos colocando nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas. É o poder de Deus quem faz isso. Não é o poder de homens, não é o poder de ninguém. Por isso a vida simples, em nome de Jesus, retira o holofote, apaga a luz que está sobre a sua vida e deixa Deus brilhar. Não quero glórias, não quero aplausos, não queira isso. Queira apenas que Deus haja na sua vida. E você vai ver coisas poderosas mudarem dentro de você. Para falar de restituição nessa noite, querido, eu estou falando de coisas para que você entenda. A restituição, ela virá de forma simples. Faça a vontade de Deus e Deus realiza a sua vontade. Faça a vontade de Deus e Deus vai se realizando dentro de você. Faça a vontade de Deus e Deus vai te libertando. Faça a vontade de Deus e Deus endireita a sua rota. Faça a vontade de Deus e Deus vai libertando você de suas algemas. Faça a vontade de Deus e as travas da sua vida são retiradas. Porque quanto mais disposição eu tenho para fazer o que Deus quer, mais Ele me liberta para que eu avance. Quanto mais disposição tenho para fazer a vontade de Deus, mais eu sou restaurado, mais eu sou restituído, mais Deus vai devolvendo capacidade para que eu vá além, para que eu faça as obras maiores, para que eu seja intenso na vontade dEle, na visão que Ele deu. Deus quer intensidade de você. A vida simples, ela desata a intensidade. Ela desata a intensidade. Por isso os discípulos, eles voltaram felizes. Mas observe bem, eles voltaram felizes com alguns resultados. Mas a personalidade deles atrapalhava ainda eles bastante. Como pode te atrapalhar também. Se você andar um pouco para frente, você vai ver que um pai fica preocupado porque o filho dele estava endemoniado, no versículo 37. O filho dele está endemoniado. E agora ele pega o filho endemoniado e leva para os discípulos de Jesus orarem. Mas o que acontece aqui, querido? Quando eles começam a orar, nada acontece com esse rapaz. Nada acontece. Na vida simples, a gente acredita na palavra do nosso líder. Acredita na palavra do Senhor. Os discípulos duvidaram. Talvez não por incredulidade, mas por orar uma vez, em nome de Jesus sai, e nada acontecia. Às vezes nós estamos do mesmo jeito. Oramos por aquilo uma vez, duas, três, nada acontece. E a gente segue fazendo aquela coisa. Querido, em nome de Jesus, aprenda você a pedir algo, as coisas Deus. Peça de forma simples, não de forma repetitiva. O simples não repete ação. O simples dá o testemunho e vê a vida do outro ser desatada. É assim que funciona. O simples sabe que são ações simples, ações pequenas, que vão mudando a história de pessoas. Não são as grandes coisas. Coisas simples. Pegar um copo de água,
limpar o chão, estender a mão, dar um abraço. Por um abraço hoje, eu vi um cara, hoje, Deus foi lá dar um abraço nele. Ele falou, Deus tirou a trava do meu braço, estou levantando meu braço, com dificuldade, mas já levanto. Eu dei glória a Deus. Porque o sonho dele é voltar a trabalhar. É voltar a trabalhar. Eu falei, então, em nome de Jesus, recebe aí, recebe a cura. E ele começou a levantar o braço. Essa noite, querido, eu quero ministrar algo sobre a sua vida. Quero ministrar um som da coragem, para você ser simples. Para você ser simples. Para que você não queira ser nada nem ninguém, só seja simples. E na vida simples, você é um instrumento de Deus. A sua história é a ferramenta a ser utilizada. Quando você começar a contar o que Jesus fez na sua vida para as pessoas que você conhece, você verá as mudanças acontecerem. Quando a gente conta o que nos aconteceu, você começa a ter compromisso com aquela palavra que você está lançando. Porque a pessoa vai olhar para você com expectativa. Ah, você parou de beber por causa do Senhor. Interessante. E ela vai andar com você de novo. Ela vai te convidar, ela vai te dar um copo de cerveja, ela vai te dar uma carreira de pó para você dar um tiro, ela vai te dar um baseado para você dar uma brisada. É assim. E outros convites para ir para festa, balada. A novela às vezes convida a gente a não ler Bíblia. A novela convida a gente a não orar. É ou não é? Por isso, em nome de Jesus, para de ser noveleiro. Ali só tem mentira. Novela não serve, querido. Novela só tem mentira. Ah, e está ensinando coisas que na sua casa não deveria ter. Certa vez eu ouvi a história de um religioso, um padre, que resolveu colocar a imagem da Globeleza na igreja. Eu acho que você já deve ter visto ou ouvido disso aí. Colocou a imagem da Globeleza na igreja. Aí os crentes ficaram escandalizados porque a Globeleza estava na igreja. Ela também não é filha de Deus? Ela foi para a igreja naquele dia, foi sambar na igreja. Os crentes ficaram escandalizados. E aí o padre perguntou, mas você vê todo dia na sua casa sambando? Você não reclama quando ela está sambando na sua casa? Por que você está reclamando dela aqui parada? Você aceita na sua casa mentiras, adultérios, ensinos de adultério, ensino de prostituição, ensino de homossexualismo, ensino de mentira. Você está aceitando tudo. Tudo está passando tudo na televisão da sua casa. E às vezes nós não selecionamos essas coisas. Olhe com simplicidade o que está acontecendo, querido. Tira a venda dos olhos. Verdade é verdade. Não precisa de muita coisa. Tem muita coisa que está se instalando ao nosso redor. E quando a gente se der conta, essas coisas podem estar atingindo nossos filhos, já atingiu nossos filhos, nosso casamento, nossas finanças, porque a gente perdeu a simplicidade. Estamos querendo as melhores coisas da vida. Querido, em nome de Jesus, volta para o foco. Volta para o foco. O evangelho não precisa de muita roupa, é pano de saco, sem vaidades. Tira a roupa do especialista, da especialidade que você tem, e começa a vestir coisas simples, pensar de forma simples, falar de forma simples, viver de forma simples, mais direta, mais franca, mais honesta, mais leal. É disso que nós precisamos. Isso nos liberta da mentira que é a nossa vida às vezes, da enfermidade que é a vaidade que está alojada dentro em nós. E o Espírito de Deus essa noite, ele revista você com essa autoridade. Ele traga sobre a sua vida uma novidade diferente.
algo que você ainda não consegue calcular nem imaginar. A vida simples nos faz olhar para as pessoas de outro jeito. Quando eu vi aquele rapaz hoje com dor na perna, sem poder andar, eu falei: Deus, em nome de Jesus, tira as travas, as correntes das pernas dele. E falei para ele: olha, a minha oração está feita, agora em nome de Jesus, levanta. E ele começou a chorar. Eu falei: em nome de Jesus, levante, filho, pode levantar. É em nome dele, não é no meu, em nome dele. Você confia nele, confia no Senhor. Confio, pastor. Então levante. Ele levantou, começou a andar. Sem rodeios, sem firulas. Jesus quer sua vida e quer desatar na sua vida a novidade da autoridade do poder dele, para que você seja curado, curada, e sua história comece a ser conhecida de algumas pessoas. Eu tenho certeza, querido, que quando você começar a contar o que o Senhor fez na sua vida, nós veremos os poderes que nos cercam serem destronados. As enfermidades cairão, os demônios cairão, as potestades e principados cairão, que são autoridades, mas elas são fracas diante do Senhor. Se você quer essa autoridade, quer essa unção, eu te convido para você vir à frente hoje. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar você. Eu quero que você conheça algo que vai fazer total diferença na sua vida nessa noite. Deus contigo está, com você é, e libertará você de suas mazelas, pela glória do Senhor.
amado, em nome de Jesus, nós buscamos, ó Deus amado, em Ti a força, ó Pai da glória, para sermos como o Senhor é. Queremos Te imitar, meu Pai. Queremos ser como o Senhor, queremos fazer as obras maiores que o Senhor nos ordenou que faríamos. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, coloco a vida dos Teus filhos e filhas nas Tuas mãos. E assim, Pai amado, assim, Senhor Jesus, como o Senhor ordenou aos Seus discípulos naquele dia, que a autoridade estava dada a eles para que eles expulsassem os demônios, libertassem as pessoas e curassem a enfermidade. Meu Pai, eu unjo o Teu povo nessa noite, para que eles e elas, ó Pai da glória, consigam, ó Pai, se curarem de seus demônios e se curarem de suas enfermidades. E assim, ó Deus amado, começarem a destruir, ó Deus, tudo que está à sua volta, que trava e limita, Deus amado, a tua ação na vida deles e delas. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura a caminhada dos teus filhos e filhas, restaura casamentos, restaura, ó Deus amado, a vida de discípulo e discípula, ó Deus, que seus filhos e filhas são, em nome de Jesus, Deus. Para que, Deus amado, esse homem, essa mulher, ó Deus amado, que recebe o toque do Senhor, simplesmente volte a ter foco em Ti, meu Pai. Volte a ter foco no Senhor, meu Deus. E assim sejam destronadas, ó Pai da glória, as potestades que têm alimentado vontades e desejos que não pertencem ao Senhor, medos, tristezas, traumas. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos tudo isso e ministramos, ó Deus amado, a unção da coragem. Coragem, ó Deus amado, para ficar de pé, para se levantar. Ó Deus amado, coragem, ó Deus, para começar a enfrentar a si mesmos, seus fantasmas, suas dores, suas enfermidades. E assim, meu Deus, torne esse povo que hoje, ó Pai da glória, pode ser um povo frustrado, mas, ó Deus amado, na força do Seu poder, na Sua autoridade, um povo que se levanta, meu Deus, para ser um povo de conquista, um povo, Deus amado, liberto da sua escravidão, dos domínios, Pai da glória, dos poderes tenebrosos desse século. Meu Deus, em nome de Jesus, nós liberamos, ó Pai da glória, essa palavra. Deus, Espírito Santo, libera autoridade, libera poder, meu Pai da glória, para que o Teu povo ande debaixo dessa palavra, sejam curados, sejam libertos, sejam homens e mulheres que vivem, ó Deus amado, focados no Senhor, sem precisar de nenhum tipo de argumento, porque o Senhor agiu na vida de cada um, de cada uma. Faz assim, meu Deus, nós aguardamos a Sua ação. Em nome de Jesus nós oramos essa hora. Amém e amém. Levanta e anda, querido. Levanta, larga um leito aí e anda no nome do Senhor. Anda no nome do Senhor. No nome do Senhor. Nós vamos, queridos, consagrar os elementos à ceia do Senhor. Convido você a curvar sua cabeça nessa hora. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui, ó Deus, essa noite no Teu nome, para celebrar, ó Deus, o memorial que o Teu Filho nos ordenou, trazendo, ó Deus amado, a nossa memória tudo que Jesus, ó Deus, sofreu, sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão e os inumeráveis benefícios, ó Deus, que esta ação, esse sacrifício do nosso Senhor nos agracia. Pai amado, com o Teu Filho, nos escute, Pai, mais uma vez, e consagre, meu Deus, os dons do pão e do vinho, para que ao comermos e bebermos essa noite, nós nos tornemos, ó Deus amado,
membros operantes do teu corpo, pessoas que recebem a autoridade e saem falando do que o Senhor fez, ó Deus, em nossas vidas. Nos torna, Deus amado, homens e mulheres corajosos, ousados e ousadas, para destronar poderes e falar, ó Deus amado, do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim, Deus, na autoridade que há sobre a minha vida, eu consagro nessa noite os dons do pão e do vinho, para que, ó Deus amado, nós vivamos a vida de Jesus na cidade de Cubatão e onde quer que nós estejamos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Que recebi do Senhor, Ele mesmo nos entregou. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele partiu o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que vocês comerem, em minha memória, quando vocês se lembrarem do meu sacrifício, e sejam alimentados. Da mesma forma, o Senhor Jesus também tomou o cálice, que representa o sangue da aliança, o sangue que nos concede tirar a roupa de muitas mazelas do nosso coração e transforma o nosso pensar, a nossa alma, a nossa caminhada numa caminhada simples e focada nele. Ele nos ordenou beber todas as vezes em memória dele, trazendo restauração em nossa vida, trazendo uma oportunidade nova de vivermos segundo a vontade dele. E nos mandou beber em sua memória. A mesa do Senhor está posta, querido. Ela está posta. Nosso desafio é comer e beber dessa mesa. A mesa da restauração é uma mesa que devolve a nós o que foi perdido. Deus quer te devolver, querido. A questão é: você quer receber? Você quer o que Deus quer te devolver? Deus quer te devolver saúde. Deus quer devolver relacionamento que foi perdido, foi quebrado. Deus quer devolver a vontade, a coragem de pedir perdão e de perdoar. Deus quer dar a você a coragem de amar. Deus quer dar a você o vigor para você ir andando pela cidade falando do nome dele. A mesa da restauração é poderosa, porque aquilo que estava perdido será devolvido a você, não por mim, mas pelo Senhor da sua vida. Eu vou chamar a Thalícia aqui. Isso aí, Thalícia. Um dia eu acerto o nome. Ah, maravilha. O Serjão, vem cá, Serjão, por favor, me ajude também. Você ouviu o testemunho da Thalícia, né? A Thalícia, na terça-feira passada, retrasada, não sei mais. O testemunho desse aqui, às vezes você pode não conhecer, mas você deve conhecer. Eu sei que alguns conhecem o Serjão de outras quebradas. Mas Deus restaura e devolve a originalidade da pessoa. E está aqui um cara restaurado, está aqui uma mulher restaurada. São duas pessoas dessa igreja que passaram pelo processo da restauração. Hoje perseveram, caminham na célula de alguém, se submetem à autoridade de alguém e conseguem permanecer. Se você quer isso para a sua vida, querido, em nome de Jesus, quer ter sua vida restaurada, quer ter sua vida liberta, andar na verdade, você se aproxima dessa mesa, pega do pão, pega dessa comida e come. E você se torna digno da mensagem do Senhor. Mas se você só vem porque alguém veio, porque você quer ser parecido, não venha não, porque isso é indignidade, você está agindo na mentira. Mas se você quer ser de Deus, quer passar por esse processo em sua vida, então você vem e coma com fé. A mesa não é minha,
nem da igreja metodista. Por isso, quem está aqui pode comer e beber. Basta ter fé nisso que estou falando nessa hora. Quer restauração? Venha, pegue e participe. Em nome de Jesus. Eu vou chamar primeiro meu lado direito, lado esquerdo da igreja. E em seguida, depois da fila, você pode começar a vir o lado esquerdo também. Beleza? Nos aproximemos com fé. As crianças vêm com os pais para não ter bagunça. Chega, Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Novo cântico ao que se acerca sobre o trono do Senhor.
Lembrando que a restauração, querido, é algo que todos nós precisamos. Em todos nós existe algo que precisa ser restaurado. Todos nós, sem exceção. E essa mesa, querido, ela tem o sentido de alcançar aquilo que nós não falamos, sentimos, não conseguimos abrir. Mas Deus está te vendo, Deus já te viu. E Ele quer tratar de você. Minha expectativa é que você permita o tratamento. E que você permita isso. Tenha coragem para isso, em nome de Jesus. Tenha coragem. Porque a restauração é a devolução daquilo que você perdeu. E às vezes o que perdemos são coisas que a gente não deveria perder. Negociamos o que não deveríamos negociar. Mas Deus nos chama a atenção, querido. Deus quer que você ande nele e com Ele. Por isso Ele te chama de volta. Ande unido com Ele. A restauração da unidade, da fraternidade, da comunhão, da vida em célula dessa igreja. Deus está querendo mover as águas desse lugar. Permita isso. Comamos e bebamos na certeza e convicção da nossa restauração. Obrigado, poderoso Deus, pela tua presença, pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua dignidade, por esse momento de comunhão com nossos irmãos, sabendo que na grande dia estaremos juntos na tua presença, Pai. Obrigada por esse momento aqui, Pai. Que esse momento seja muitos de outros que vamos ter em nome de Jesus, para que assim possamos, Senhor, testemunhar da tua unção, do teu poder, do teu Filho na cruz, que o Senhor deu para que pudéssemos estar, para sermos livres de tudo aquilo que foi liberado na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. Quando a alma chega a voz do soldado, esse mundo reconhece Jesus o seu Senhor. Assim o vento vai nascer, mostrar a
queridos? Eu quero lembrar uma coisa para a igreja que a gente às vezes se esquece, né? Hoje é dia quanto? 4. Nós temos um jejum em vigor que termina somente no dia 8. Beleza? 24 por 24 horas. Quem já sabe do esquema aí, por favor, se ligue no movimento. E o pessoal que passou pelo encontro aí, já passou pelo encontro, a gente vai ter uma conversa já aqui, porque está um jejum novo começando hoje, por causa do reencontro. Beleza? Então vocês ficam aqui mesmo, né? Vou fazer aqui mesmo, se lá atrás é um forno. Então a gente vai fazer aqui. Beleza? Ok aí? Maravilha das maravilhas. Se a Camila já comunicou você, então ele está certo. Ele já passou pelo encontro, está certo todo. Está tudo certo. Beleza? Então, pessoal, fica aí por gentileza, só um instantezinho, que a gente vai dar umas direções. Beleza? Pai amado, nós te agradecemos por essa palavra, Deus, pelo desafio, ó Pai da glória, de nos tornarmos segundo a sua vontade de querer. Pai amado, em nome de Jesus, toma nossas vidas nas tuas mãos, nos conserva íntegros e íntegras, ó Deus, na sua vontade, e nos concede a graça de uma semana excelente. É o nosso pedido a ti, meu Deus, uma semana abençoada, de portas abertas, uma semana, Deus amado, onde a gente consiga, ó Deus, resolver questões sobre a nossa vida. Pai amado, em nome de Jesus, coloca a sua mão, ó Deus, em processos que estão emperrados, ó Deus, dos teus filhos e filhas. Meu Deus, retira as travas e faz esses processos andarem, ó Deus amado, conforme, ó Deus, as resoluções já dadas. Pai amado, que a tua bênção seja sobre o teu povo, em nome de Jesus oramos, amém. Que a bênção do Deus Pai, que excede a nossa compreensão humana, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho, as consolações do Espírito de Deus seja sobre a sua vida, querido. Te conserve íntegro e íntegra. Traga sobre a sua vida a restauração de Deus para hoje e para todos sempre. Amém.